Senhor Jesus, quero mais um dia compartilhar com vocês a mensagem, a palavra de Deus. Fiz aqui um estudo em Ezequiel, capítulo 37, que fala sobre a visão do vale de ossos secos. Quero estar lendo o versículo 1 e 2. Amém? Mas antes de começar, vamos orar para que o Espírito Santo fale e faça segundo o propósito dele. Amém? Pai, em Tua presença estamos, Jesus. Sei que tudo acontece, Pai, pela Sua permissão, pela Sua vontade. Sei que estás no controle das nossas vidas. Tudo que temos, Senhor, vem de Ti. Tudo que iremos ser, Senhor, vem de Ti. Está em Tuas mãos. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, as nossas fraquezas. Direciona as nossas vidas. Usa-me, Senhor, como instrumento, como boca do Senhor neste dia, para falar, Senhor, com o Teu povo, de acordo com o Seu propósito sobre cada um, Deus. Quebra as barreiras, os embaraços, que todo impedimento, Senhor, toda ferramenta, Senhor, preparada, Deus, contra as nossas vidas, não prospere. Age, Senhor, onde nós não podemos. Faz, Senhor, aquilo que não está no nosso alcance, aquilo que as nossas mãos não conseguem fazer, Pai. Que o Senhor possa agir, Pai. Que o Senhor possa nos capacitar, Senhor Jesus, para exercer o que é, Senhor, das nossas forças, Pai. O que vem, Senhor Jesus, e o que está ao nosso alcance fazer. Pai, eu sou o vaso e o Senhor é o oleiro. Então fale, Senhor. Então trabalhe, Senhor, de acordo com o Seu propósito. Que o Senhor possa encher a minha vida. Para que eu possa, Senhor, transbordar, Senhor Jesus, e outras vidas também possam ser cheias e o Seu nome ser glorificado. Só o Senhor sabe, Pai, como esta vida está. Só o Senhor conhece o deitar e o levantar, Senhor, de cada um. Então fala, Senhor, aquilo que precisamos, Deus, em nome de Jesus. Amém? Eu quero meditar com você em Ezequiel, capítulo 37. Se você quiser ou puder pegar a sua Bíblia. Amém? Versículo 1 diz: Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale, que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, estavam sequíssimos. Perceba que foi a mão do Senhor quem levou, quem deixou e quem o fez andar. Então foi Deus quem preparou esse momento, quem criou essa situação, quem permitiu, quem autorizou esse cenário sobre a vida de Ezequiel. Eu quero dizer para você que esse cenário que você está hoje, essa situação que você se encontra, não é acaso. É um propósito de Deus. É permissão do Senhor. Deus, Ele está no controle da sua vida. Você não está nessa situação por um simples acidente. Não, porque é Deus quem age através da sua vida. É Deus quem cuida dos seus dias. Ele é quem cuida de você. Perceba que Ele coloca o profeta não no começo, nem no final. Ele coloca o profeta no meio. Fiz um vídeo que fala exatamente sobre esse momento, sobre estar no meio. Depois eu vou colocar o link para vocês, se quiserem acessar e assistir, porque meio fala de percurso, fala da nossa estrada, do nosso processo, da nossa história, do nosso legado, É um momento que nós deixamos o nosso legado, que nós temos experiências, nós adquirimos experiências com o Senhor. E ali o Senhor então fez o profeta andar. Ele não ficou parado, mas ele andou ao redor daquele vale. Andar fala sobre mover-se, sobre caminhar. Se tem uma coisa que Deus não quer, que você fique parado nessa situação. Se tem uma coisa que o Senhor não quer que você faça neste cenário, é ficar parado. Ele quer que você se levante, Ele quer que você se mova. Porque Ele quer te usar neste cenário, neste vale que você se encontra. Ele te pegou pelas mãos. Foi Ele quem te colocou. Ele quem te levou. É permissão de Deus. Então tem um propósito de Deus
através de você, neste cenário, neste momento, nesta situação. Não é tempo de ficar acomodado. Não é tempo de ficar sentado esperando o que vai acontecer. Deus, Ele quer que você se posicione, que você assuma a posição pela qual Ele te chamou, Ele te enviou. Amém? Então, que você entenda que você não está nessa situação por acaso. Não. É um propósito de Deus. Você precisa viver este propósito. Para você viver este propósito, você tem que estar posicionado onde o Senhor te quer, onde Ele te colocou. Perceba que o profeta andou ao redor do vale. O Senhor o colocou lá. Tem coisas que é você que tem que fazer. Tem coisas que é você que tem que agir e reagir e exercer. Deus, Ele vai agir onde você não pode. Mas se você não fizer o que precisa ser feito, nada acontecerá. Deus conta com você. Deus conta com você. Amém? E no verso 3, o Senhor, Ele pergunta, faz uma pergunta ao profeta. Ele diz: então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Aí eu questionei. Eu perguntei para Deus, por que o Senhor perguntou para o profeta? Deus perguntou ao profeta. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Né? Ele sabe o que nós vamos dizer antes mesmo de dizermos. Aí o Senhor me fez entender que Ele não quer que a gente saiba todas as respostas. Ele quer que a gente confie nele, mesmo sem entender nada. Deixa eu repetir isso para você. Deus não quer que você saiba todas as respostas. Ele quer que você confie nele, mesmo sem entender nada. Mesmo passando por uma situação que você não consegue compreender. Ele não quer que você entenda, Ele quer que você creia, Ele quer que você confie que Ele pode fazer o impossível. Que Ele é poderoso para transformar qualquer cenário. Da mesma maneira que Ele te coloca, Ele tem o poder de tirar. Deus, Ele quer que você se relacione com Ele nesse momento. Deus, Ele quer que você o conheça neste momento. Ele quer que você tenha intimidade, que você ouça a voz dele neste vale. No vale, o Ezequiel, ele ouviu a voz do Senhor. Tem momentos que o Senhor, ele vai te levar para cenários que ali você vai conseguir ouvi-lo. Ali você vai conseguir ter a sensibilidade para dar atenção à voz dele. Porque as coisas do mundo vêm para nos distrair. As outras vozes vêm para tirar o nosso foco daquilo que o Senhor quer falar para nós. Então, às vezes, o Senhor nos pega e nos coloca em lugares separados, sozinhos, para que a gente tenha essa sensibilidade de ouvi-lo, de compreender o que Ele quer fazer através de nós. Amém? Perceba que o profeta, ele só obedece. Ele não disse o que ele achava, pensava ou queria. Ele disse o que Deus queria que ele dissesse. Os ossos secos representam toda a casa de Israel, o povo escolhido do Senhor. Mas se é o povo de Deus, por que eles estavam nessa situação? Aí eu fui ler um capítulo atrás, que é em Ezequiel 36, no verso 17, que diz assim: Filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles a contaminaram com os seus caminhos e suas ações. Então foi as escolhas do povo que os levou à situação que eles estavam. Não é porque Deus quis castigá-lo, não, foi porque eles escolheram aquela situação. As escolhas deles tiveram uma consequência. Cada escolha que a gente faz hoje não vai ter uma consequência imediata, muitas vezes. As escolhas que a gente faz hoje, elas vão gerar um resultado para nosso futuro. Então, que a gente possa ter a sensibilidade para ouvir ao Senhor.
Perceba que quando Deus usa o profeta para dizer aos ossos, ele diz: ossos secos, ouve. Ouve a palavra do Senhor. Às vezes tudo que você precisa fazer é ouvir. Ouvir o que Deus está te falando. Ouvir o que Deus quer de você. Ouvir o que Ele tem para você. Ouvir. Ouve a voz do Senhor. Ouve a voz do Senhor. A palavra do Senhor diz lá em Apocalipse para as 7 igrejas: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todos temos orelhas, mas nem todos ouvimos. Para isso exige sensibilidade, atenção. E às vezes você até escuta, mas não ouve. Às vezes você não dá devida atenção àquilo que Deus fala para você. E aí você não sabe como agir, porque você não ouve o que Deus quer. Você não ouve a direção de Deus. Sabe por que Deus usou o profeta? Porque o povo já não ouvia a voz dele. Que nós possamos voltar ao primeiro amor. Que nós possamos voltar ao relacionamento, à intimidade. A desejar ouvir a voz do Senhor. Que nós não venhamos precisar de pessoas para ouvir a Deus. O Senhor, Ele usa profetas. Mas o maior desejo de Deus é se relacionar diretamente com o seu povo. O problema é que o povo não ouve a voz do Senhor. Então Ele usa o profeta, aquele que está mais sensível à sua voz, para transmitir a palavra dele, para transmitir aquilo que Ele quer dizer. Que você não perca a sensibilidade, que você não perca o desejo de se relacionar com Ele, de querer ouvir a voz dele. Hoje a gente tem dado atenção a tantas outras vozes, mas a única voz que nós precisamos ouvir é a de Deus. Porque a voz do Senhor nos direciona ao caminho da vida eterna. E muitas vezes Deus não vai falar o que você quer ouvir, mas Ele sempre vai falar o que você precisa ouvir. Quando Jesus estava pregando para a multidão e dizia que Ele era o pão vivo que desceu do céu, muitos o deixaram, porque era um discurso difícil para eles ouvirem. Eles não queriam ouvir aquilo. Você tem a opção de ouvir ou não. Mas se você fizer como Pedro, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Ficar com Ele, permanecer com Ele. Ainda que o que Ele fale para você não seja o que você quer, mas você entende que é o que você precisa. Você vai viver o extraordinário. Você vai viver o sobrenatural com Ele. Com Ele. As experiências que Deus quer que você tenha é com Ele. É na intimidade com Ele. É buscando a presença dEle. Você e Ele, no secreto. Às vezes não é Deus que não fala. É nós que não sabemos mais discernir a voz dEle. Não é Deus que parou de falar. Somos nós que muitas vezes paramos de ouvi-lo. Que os nossos ouvidos possam se abrir, estar hoje sensíveis ao que Deus está falando conosco. Deus está falando comigo e com você. Deus sabe o que você e eu precisamos ouvir. E quando Ele fala, a palavra não volta vazia. E é o que nós precisamos hoje. É isso que precisamos ouvir hoje. Que nós possamos ter essa sensibilidade de ter ouvidos sensíveis à voz dEle. Aleluia. Talvez como esses ossos você se sente seco e sem esperança. Eu aprendi que a esperança é uma expectativa de que algo bom vai acontecer. Aí eu te pergunto, quais têm sido as suas expectativas hoje? Quais têm sido a sua espera hoje? Você ainda tem expectativas de que coisas boas vão acontecer para a sua história? Porque é isso que Deus quer que você tenha. Ele quer que você deseje, Ele quer que você sonhe, Ele quer que você busque os sonhos que Ele tem para você. Mas é o Espírito do Senhor quem traz vida.
Foi quando o Espírito de Deus soprou sobre aquele vale. Aqueles ossos se levantaram e se formou um grande exército. Porque é o Espírito do Senhor que coloca no lugar tudo que está fora. É só o Espírito de Deus que consegue alinhar a minha e a sua vida exatamente nos detalhes. Porque foi Ele quem nos formou. Então Ele sabe exatamente aonde cada detalhe da nossa história precisa estar. Que você obedeça à voz de Deus. E se Deus está tirando algumas coisas, se está tendo barulho, se está tendo um reboliço nesse processo, é porque o Pai está colocando as coisas no seu lugar. Não se assuste, Ele está colocando as coisas no lugar. E é o Espírito do Senhor quem faz isso. Aleluia. Porque Deus, Ele traz à existência o que não existe. O mesmo Deus que fala, cumpre. Quando Deus fala, no tempo dele, acontece. Deus quis que Ezequiel vivesse essa experiência. Permissão de Deus. Seus dias, sua vida está nas mãos do Senhor. E através de você, Ele quer agir. Através de você existe um propósito, exatamente onde Ele te colocou. Exatamente onde você está. Deus usou Ezequiel para profetizar, dizer o que iria acontecer. Perceba isso, Deus usa o profeta para dizer algo que ainda ia acontecer, futuro. Mas no versículo 11, Deus descreve o estado atual do povo. Versículo 11 diz assim: Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetize e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair dela, ó povo meu. Então Deus usa o profeta para profetizar algo que ainda ia acontecer. Mas o Senhor já sabia como eles estavam. Eu quero dizer para você que Deus sabe exatamente como você está se sentindo hoje. Mas diferente de você, Ele não está preso no tempo. Ele é o dono do tempo. Deus te vê hoje, mas te vê no futuro também. Deus sabe quem você é hoje, mas sabe quem você será no teu futuro também. Ele está no controle da nossa história. E para encerrar, quero dizer para você que o título dessa mensagem é A Visão de um Vale de Ossos Secos. Deus fez Ezequiel ver antes de existir, falar antes de acontecer. Deus quer que você veja além das suas circunstâncias. Deus quer que você enxergue o resultado antes de alcançá-lo. O que você está vivendo, existe um propósito de Deus. E é nesse momento, é nessas experiências que a tua história está sendo escrita. Então, que você enxergue além, que você tenha uma visão além da sua circunstância. Porque a sua vida está nas mãos do Senhor. E é Ele quem cuida de você. Então, que você enxergue os resultados daquilo que Deus vai fazer antes de você alcançar. Tenha uma visão de fé. Tenha uma visão de fé. Fé é você ver o que vai acontecer antes de acontecer. Deus quer que você tenha uma visão de fé. Que você tenha essa experiência com o Senhor. Que você viva os propósitos que Deus tem para você e através de você. Amém? Que as palavras edifiquem a sua vida. Que você seja abençoado, edificado. Que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. E lembre-se, profetiza. Mas profetiza aquilo que Deus quer que você profetize. Profetize a palavra de Deus sobre a sua casa. Profetize a palavra de Deus sobre os teus filhos, sobre o seu casamento, sobre as suas finanças, sobre a sua vida. Porque a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus, quando é lançada, ela produz resultados. Mas nós precisamos crer para viver, crer para ver. Amém?
Deus te abençoe em nome de Jesus.